Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como passaram o fim de semana? Como que foi o domingo? Ontem foi um dia muito especial, que foi o Dia dos Pais. Eu espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso, tá? E um beijo para os papais. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, começando mais uma semana e a gente vai lá para a apostila corrigir a nossa tarefinha de ciências, ok? Lá na página 29. Então lá na questão 1 tá assim: a Lua não produz luz como o Sol. O luar é, na verdade, a luz do Sol que chega até a Lua e é refletida para a Terra. A gente tem até uma imagenzinha ali, tá? Podemos dizer então que a Lua funciona como um espelho que reflete a luz do Sol em direção à Terra, ou como um prisma que separa a luz do Sol em diferentes cores, ou como uma gota d'água que amplia as letras de uma folha de jornal. É como um espelho, né? Porque a luz da Lua, ela reflete, ela recebe a luz do Sol e reflete essa luz aqui para nós na Terra. Então é a primeira alternativa, tá? Funciona como um espelho que reflete a luz do Sol em direção à Terra. 2. A imagem abaixo mostra uma colher dentro de um copo com água. Será que ela está realmente quebrada? Como você faria para demonstrar que, na verdade, a colher está inteira? Então, na nossa aulinha pelo Zoom, sexta-feira, a Pro pediu para vocês fazerem o teste, né? Quem não estava na aula, observa a imagem certinho. Então, como que a gente faz para saber que a colher não está realmente quebrada? Que é só a luz que atravessou a água e ela desviou e parece que a colher tá torta, tá quebrada, né? O que a gente precisa fazer? É só tirar a colher da água, ok? A gente vê que ela não tá quebrada, que ela tá inteira. Foi apenas a luz que entrou e desviou, não entrou de forma reta, tá? 3. Nem sempre usamos espelhos para ver a nossa própria imagem. Como motos, algumas bicicletas, carros, motos e algumas bicicletas são equipados com espelhos retrovisores. Você sabe para que serve? Para que esses espelhos servem? Então, para que serve um espelho retrovisor? É para a gente ver a nossa imagem? Não, é para a gente ver a imagem que está lá atrás, para a gente não ter que ficar olhando para trás o tempo todo. Quem está dirigindo não fica olhando para trás e de repente causar um acidente. Então, todos os carros, motos e algumas bicicletas têm esse espelho retrovisor para poder ver se está vindo algum carro, se a gente pode fazer uma curva, ok? Para evitar acidentes. Então, o espelho retrovisor é para refletir a imagem que está lá atrás. 4. Olhe-se no espelho e levante a mão direita. Sua imagem no espelho aparece com qual mão levantada? A gente também fez essa experiência, né? Então, a gente já sabe que o espelho reflete uma imagem invertida. Se eu levanto a mão direita, lá no espelho vai aparecer que eu levantei a mão esquerda, como as palavras também, tá? Então, ó, Estela escreveu 3 palavras em um papel e colocou em frente ao espelho. Veja como as palavras apareceram no espelho, apareceram invertidas. Que palavras são essas? O que a Estela escreveu? Então, ela escreveu visão, som e luz. Se vocês colocarem a apostila assim, ó, no espelho, as palavras vão aparecer corretamente, porque elas já estão invertidas aqui. Então, para nós, elas vão aparecer bem certinho. Ó, a luz e a visão. É impossível para o olho humano ver sem luz. A gente já sabe disso. Se a gente tá com a luz apagada, tá tudo fechado, não entra claridade pela janela, a gente não consegue ver nada. É impossível para nós. Quando enxergamos um objeto, é porque a luz refletida nele chega até os nossos olhos. Então, a gente tá vendo essa apostila aqui porque a luz está chegando na apostila e refletindo para nós, nos nossos olhos. E o que acontece depois? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Então, eu tenho um esqueminha aqui da cabeça humana, eu tenho o cérebro e tenho o olho. Então, lá tá assim, ó. A luz entra no olho por um orifício chamado pupila. A gente conversou sobre isso também na nossa aula sexta-feira, né? Então, a luz entra pela pupila. A pupila é aquela bolinha pretinha que a gente tem bem no meio do olho, tá? Então, vocês podem fazer um teste, por exemplo, vocês ficam na frente do espelho e aí fecha o olho. Fecha bem o olho. E aí fica um tempinho com o olho fechado e aí vocês abrem e olham no espelho. Vocês vão ver que a pupila tá assim e ela vai diminuindo. Por quê? Porque quando a gente tá com o olho fechado ou quando a gente tá
no escuro, a nossa pupila, ela dilata. Ela vai ficando maior para poder receber a maior quantidade de luz que ela puder, porque o nosso cérebro percebeu que a gente não está enxergando nada. Então, ela abre. Quando a gente abre os olhos ou acende a luz, é muita luz que está entrando. Então, ela vai fechando, vai diminuindo, porque ela não precisa estar tão aberta, porque ela está bem claro. Então, ela vai fechando para receber aquela quantidade de luz que é necessária, tá? Ó, a pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no olho. 2. É no fundo do olho, em uma região chamada retina, que as imagens são formadas. Então, lá atrás da pupila, no fundo do olho, na nossa retina, que as imagens, tudo que vocês estão vendo nesse momento, são formadas, tá? A imagem se forma invertida na retina e é transformada em informações que são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico, ok? 3. As informações chegam ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem do que vemos. Então, na verdade, é um trabalho em equipe, visão e cérebro, ok? Ó, e a gente tem ali em cima também. Você sabia? Existem luzes que nossos olhos não conseguem ver, como a luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e danos nos nossos olhos. Então, existem algumas luzes que a gente não pode olhar diretamente para ela, que elas podem prejudicar, tá? Outro exemplo são os raios luminosos infravermelhos, que sentimos como calor. Ó, as estruturas presentes no olho captam a luz e é o cérebro que interpreta as informações. Isso ocorre em um intervalo muito curto, então a gente olhou, acho que quando a gente olha, imediatamente a gente já tá vendo, né? Porque é muito rápido, tá? Tudo acontece muito rápido. Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Então, nem sempre quando eu olho aqui, o cérebro, às vezes, ele é enganado. E isso a gente chama, vocês vão aprender agora. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado ilusão de ótica. Então, gente, a ilusão é quando o nosso cérebro é enganado. Por exemplo, na imagem aqui do lado. Quando a gente olha essa imagem, não parece que a imagem está se mexendo? Mas a imagem não está se mexendo, a gente não tem uma tecnologia tão avançada assim na nossa apostila, né? Das páginas e das figuras se movimentarem. É uma ilusão causada, tá? Então, ó, observe a imagem ao lado, você diria que ela está se movendo? Não parece estar se mexendo? É até uma coisa ruim, né? Quando a gente fica olhando. Mas a imagem está parada, ela não está se mexendo. Nosso cérebro está sendo enganado. Então, é uma ilusão de ótica, tá? Cuidados com a visão. Os olhos são órgãos muito delicados, a gente sabe disso, né? O órgão é um olho, o órgão é um olho. O olho é um órgão muito delicado, né? Quando cai um cisco, a gente tem que tomar todo o cuidado para tirar, né? A gente não pode olhar diretamente para o sol, porque a gente não consegue. A gente não, quando cai shampoo, quando cai sabonete, quando cai, nossa, arde. Então, o olho, ele é um órgão do nosso corpo que é muito delicado, que a gente tem que tomar todo o cuidado, tá? Conheça alguma... Eles são normalmente protegidos pelas sobrancelhas. Então, por que a gente tem sobrancelha? Por que será que vocês têm sobrancelha, cílios? Você acha que é pra ficar bonito? Não é pra ficar bonito, é pra proteger os nossos olhos, ó. Que evitam, as sobrancelhas e os cílios, elas evitam a entrada de partículas de poeira e suor, por exemplo. Quando vocês estão lá na aula de educação física e começa a escorrer a sobrancelha, o suor chega aqui na sobrancelha e ela faz assim, ó, o suor. Ele não desce para os nossos olhos. E se descer, aí os nossos cílios ainda dá uma segurada. Poeira, tá? Conheça algumas atitudes que podem ajudar a proteger os olhos. Evitar esfregá-los. Então, a gente tá coçando, a gente tem mania de fazer assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Não assista televisão ou fique em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos. A gente já até conversou sobre isso, que eu falo sempre. Ficar o dia inteiro no celular, ficar o dia inteiro na frente da televisão, do tablet, recebendo aquela claridade, aquela luz do celular também pode prejudicar a visão de vocês. Leia e faça as tarefas com iluminação adequada, ou seja, vocês não podem fazer a tarefa no escuro. Tem que ter uma iluminação boa, né, para vocês olharem as palavras e as letras claramente. Não tem que ficar forçando a visão para enxergar, tá? Evitando ambientes com pouca luminosidade. Não olhe diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. Então, a gente sabe que o sol, quando a gente fala, é proteção UV, né? Ultravioleta. Esse UV dos fatores, né, dos protetores solares
é a luz ultravioleta, que é emitida pelo sol. Então, a gente não pode abrir o olho lá para o sol, porque a gente pode queimar a nossa retina. Use óculos escuros em dias ensolarados. Então, é importante quando a gente está na piscina, na praia, quando está andando no sol, ter um óculos escuros para proteger a nossa visão dos raios ultravioletas. E quando a gente for comprar um óculos de sol, a gente tem que perguntar e ver certinho se esse óculos tem a proteção UV. O óculos, ele tem que ter. Não adianta nada a gente comprar um óculos. Eu comprei ele e paguei R$10. Não adianta nada, né? Porque o raio ultravioleta vai entrar do mesmo jeito. Então, a gente tem que comprar um óculos que tenha proteção UV, ok? Contra os raios do sol. Muitas pessoas têm dificuldades para ver com nitidez e o uso de óculos pode ajudar nesses casos. As lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com as necessidades de cada pessoa, sempre considerando o que é necessário para corrigir o seu problema de visão. Então, as lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com a necessidade. O meu óculos só serve para mim. Porque a minha lente, ela é exatamente certinho no grau que eu preciso, da minha necessidade, tá? Por isso que a gente não pode ficar colocando e usando os óculos dos outros, tá? Também existem as lentes de contato, em geral feitas de silicone. Elas são colocadas diretamente sobre o olho. Então, às vezes, a pessoa usa óculos, mas às vezes ela usa lente de contato. Pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de texto utilizando um sistema próprio de escrita chamada Braille. Lembra quando a gente estava falando sobre a audição? Que pessoas com problemas auditivos, a gente tem uma linguagem que são as libras. Você lembra disso? A linguagem dos sinais? As pessoas com deficiência visual também têm uma forma de poder ler. Então, pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de textos utilizando um sistema próprio de escrita chamada Braille, tá? Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo que podem ser sentidos pelo tato. Então, eles vão passando o dedinho ali, cada letra é representada por esses pontinhos, olha ali a imagem, dá pra ver certinho. Então, eles vão passando o dedinho e eles sabem que letra que é, eles vão formando as palavras, então eles sabem ler através do tato. É muito legal, né, gente? Então, lá na página 32, número 1. No esquema abaixo, pinte as setas que indicam o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança, para que ela visualize o relógio. Então, vocês vão pintar a setinha. Vocês devem pintar a seta que sai da lâmpada até o relógio. E depois do relógio, depois vocês vão pintar a seta que sai do relógio até a criança. Então, vocês vão pintar a seta da lâmpada até o relógio, porque a luz está refletindo no relógio, por isso que vocês conseguem ver, ok? Então, é da lâmpada até o relógio, do relógio até a criança, ok? Agora, complete o texto que descreve a situação representada no esquema acima, escolhendo uma das palavras que aparecem entre parênteses. Então, a gente vai agora escrever o que está acontecendo lá em cima. Então, vamos lá. A lâmpada é um objeto o quê? Luminoso ou iluminado? É luminoso, a lâmpada produz a própria luz. É artificial, mas ela produz, ela não reflete de lugar nenhum. A lâmpada é um objeto luminoso. Sua luz se propaga em linha reta e em todas as direções. Uma parte dela chega diretamente aos olhos da menina, outra parte é refletida para o relógio e chega até os olhos da criança, formando uma imagem na retina, lembra? Lá atrás da pupila, que é interpretada pelo cérebro como um relógio. 2. No verão é comum as crianças se divertirem na praia. Que conselhos você daria a essas crianças para protegerem os olhos da luz solar? Qual é o conselho que vocês dariam? Para brincar na praia é importante usar óculos escuros e como a Pro falou, se o óculos não tiver a proteção ultravioleta, não adianta, tem que ser um óculos com proteção ultravioleta, tá bom? Agora tá assim, discuta com os colegas sobre as atitudes necessárias para manter a saúde da visão. A gente falou sobre isso ali atrás, né? A gente conversou o que é importante, a gente tá sempre cuidando, né? Então, a gente acabou o nosso conteúdo de ciências, tá? A Pro vai encerrar esse vídeo e eu vou voltar para nós terminarmos o nosso conteúdo de língua portuguesa, ok?